amigo que está aí agora na TV Franca, canal 23 da NET, também no portal GCN. Estamos começando Hora da Verdade na TV, o seu resumo da semana, agora em destaque. Nós vamos analisar todos os principais fatos dos últimos dias. Aqui comigo tem Correia Neves Júnior. Tudo bem, Júnior? Tudo bom, Vassi? Como é que foi a semana? Mais uma semana marcada por uma tragédia, né? Essa terrível tragédia que aconteceu na madrugada de sábado e que terminou com um saldo aí de 3 jovens garotas de Franca mortas num acidente horroroso. Tem ainda o motorista está ferido, enfim, isso impressionou todo mundo e não foi diferente conosco. É verdade, esse acidente aconteceu na Avenida Paulo VI, nas proximidades do Parque dos Limas, Parque Progresso, e deixou a cidade inteira em luto. 3 jovens acabaram morrendo. Na realidade, esse ano a gente tem narrado, tanto aqui no programa, quanto no nosso programa de rádio, e nas páginas do jornal, no GCN, diversos outros casos que deixaram também a cidade entristecida. Este talvez seja o pior deles, né? Uma tragédia quase que sem precedentes. Essas 3 jovens que a gente vê aí nas imagens, elas estavam em um carro. São as jovens Carolina Rodrigues Borges, de 20 anos, Mariana Luísa de Souza, de 19, e Bruna Sintra Justino, também de 20 anos. Elas estavam no Fiat Linea, que era dirigido por um jovem, o Cairo César Cruz, de 23 anos. Eles estavam ainda, os 4, na companhia de um adolescente, que é o César Eduardo. Esse que a gente vê aí, ele participou até da cerimônia de despedida das meninas. Ele teve ferimentos principalmente na perna, que foi o mais visível. O jovem que a gente viu aí, ele foi procurado durante toda a semana para falar a respeito do acidente, mas não quis pronunciar, disse que não se lembra do que efetivamente aconteceu. As 3 meninas tinham histórias de vida, uma delas inclusive fazia aniversário no dia do acidente. Uma outra é mãe, né, de uma criança de 1 ano e pouco. E o que deixou a cidade toda bastante entristecida. As jovens sofreram esse acidente, estavam no banco de trás do carro. Vamos ver aí algumas imagens que foram cedidas pelo repórter Marcos de Paula, da Rádio Hertz, que mostram ali o trabalho do Corpo de Bombeiros no local. O Corpo de Bombeiros que esteve lá, Júnior, para retirar as vítimas, né? Quando o Corpo de Bombeiros chegou, não era possível saber exatamente a gravidade do acidente, mas eles trabalharam para retirar principalmente as vítimas machucadas, que foi o Cairo e também o rapaz, o adolescente que se feriu. Mas também retiraram os corpos das 3 meninas que estavam presos às ferragens. As imagens que a gente viu, vamos ver agora também, mostra como ficou o carro completamente destruído. Essas já são imagens do dia seguinte, né, na manhã seguinte, já que o acidente foi por volta de 4h30 da manhã. Os jovens estavam em uma padaria, ali no Parque Universitário, na Avenida dos Sapateiros. Nós estivemos lá também, eles estavam neste local e, segundo relatos de testemunhas, passaram a noite ali, chegaram por volta de meia-noite, ficaram até por volta de 4h30, antes de seguirem, o destino final deles seria no posto Select, nas proximidades da Automec, a poucos metros de onde aconteceu o acidente. E, infelizmente, não conseguiram concluir a sua rota e acabaram as 3 morrendo. O Cairo acabou gravemente ferido e o jovem, o adolescente, ele teve esse ferimento na perna e todo mundo ficou se perguntando, Júnior, o que teria acontecido nesse acidente, né? Porque mexeu com toda a cidade. Mexeu com todo mundo, Vaz. Olha, essa é a grande pergunta que todo mundo está se fazendo desde as primeiras horas de sábado, quando a notícia ganhou as ruas da cidade, né? Primeiro houve o choque, óbvio, 3 garotas morrem, 2 estão feridos, enfim. E aí, passado o instante inicial do choque, vem a pergunta, né? Bateu como? Né? Bateu em quê? O que aconteceu? Nesse instante, passado quase uma semana do acidente, ainda
não é possível dizer exatamente o que houve. Né? Não é que faltem elementos não, viu, Vaz? Existem elementos, mas nem todo mundo está disposto a compartilhar como seria desejável. Né? É um fato que aconteceu de dimensões, interesse público evidente, mas a disponibilidade em ajudar ainda, pelo menos com a imprensa, tem sido bastante restrita. Né? Fica aqui a expectativa de que com a investigação policial, algumas respostas mais precisas venham. Eu falo isso por quê? Porque é óbvio que havia casas ao longo da Avenida Paulo VI, estabelecimentos comerciais que tinham câmeras, não apenas. Eu duvido que essa câmera, que todo mundo conseguiu obter aí a imagem, fosse a única a registrar o acidente. Há câmeras, a gente vê as câmeras da rua, mas as pessoas não querem ceder as imagens, né? A segunda questão é que você tem câmeras na padaria, onde eles passaram a noite também. E o proprietário da empresa também não quer dar entrevista, nem quer ceder as imagens, para que a gente possa entender ali o que aconteceu. Então, são elementos que complicam. Por fim, a gente tem os dois sobreviventes, né? Tanto o garoto de 16 anos, o motorista está em estado grave. Mas o garoto de 16 anos, que está bem, ainda bem que ele está bem, né? Foi inclusive ao sepultamento, que eu achei um gesto bonito, mas ele também não quer falar. Então, a gente tem que deduzir algumas possibilidades a partir do que se sabe que de fato aconteceu. Então, à medida que essas lacunas forem preenchidas, eu acho que vai facilitar. O que a gente sabe, desculpa, nesse instante, a gente sabe que eles não foram a lugar nenhum antes da padaria, ou seja, o grupo de jovens se encontrou com outros amigos nessa padaria que fica ali pertinho do Unifran por volta de meia-noite. Isso é um fato. A gente sabe que eles passaram a noite bebendo. Né? Não é possível afirmar que o Cairo tenha bebido, que é o motorista, mas que o grupo passou a noite bebendo, sim. E é altamente improvável que ele não tenha bebido. Ninguém fica num bar, porque na verdade a gente chama de padaria, mas aquilo funciona 24 horas como um bar. Né? Ninguém vai lá comprar pão e leite 2 da manhã, é mínimo. É quem faz isso. As pessoas ficam ali bebendo. Então, ele estava num grupo de pessoas que estavam bebendo. Então, isso a gente sabe. Então, beberam horas, da meia-noite até 4 e pouco. Ali teve uma informação inicial que foi divulgada, depois a gente precisa detalhar um pouco mais, né? Mas parece que o Cairo, por alguma razão, ele queria ficar na padaria, ele não queria ir para o Select. Razão pela qual outros 3 carros foram na frente. Inclusive, isso apareceu lá no campo de comentários da notícia publicada pelo portal GCN, alguns desses outros amigos dizendo, olha, ele ficou para trás, a gente foi na frente. Então, em algum momento ali, perceberam que a noite estava terminando, quiseram prolongar um pouco, foram para o Select, que fica ali na rotatória, e 3 foram na frente e ele ficou por último. Ele foi o último carro desse grupo de amigos aí. Carro bom, carro novo, carro perfeito, né? Foram. Entre ele sair e ele bater, 1,5 km separam esses dois pontos. E, pelo que a gente percebe nas imagens, são 3 segundos de descontrole do carro. Esse é o grande mistério. O que fez ele perder o controle? Não precisa de perícia, você que está assistindo aí, para constatar que ele estava muito acima da velocidade permitida. Basta você acompanhar a sequência de imagens que você vai ver 3 ou 4 carros que passam antes dele, você vê a velocidade dos carros, e logo em seguida você vê o dele muito acima dos demais veículos. Então, certamente ele estava correndo muito mais do que seria recomendável dada ao horário, a via e as circunstâncias. Então, se a gente não tem nenhum equívoco ao dizer isso. Estava bêbado ou não? Não sei, porque nem todo mundo que bebe também fica bêbado, são outras coisas diferentes. Ele pode ter realmente passado a noite tomando uma cerveja. Não sei nesse instante afirmar, né? Pode ser que ele estivesse fora de si. Nós não sabemos isso. Mas por alguma razão ele perde o controle desse carro. Pode ser, Vasco, como a gente conversou muito aqui essa semana, uma brincadeira dentro do carro, uma menina grita, ou o rapaz, ou alguém encosta nele para alguma brincadeira típica, né? As pessoas estão ali, estão alegres, estão se divertindo, e ele perdeu o controle. Pode ser que ele estivesse correndo tanto que ele pensou ter passado ali no ponto de virada, ele precisa virar à direita para descer rumo ao Select. Pode ser que ele tenha imaginado que passou e tentou controlar o carro e
e perdeu o controle. Pode ser que ele tenha deslizado em alguma coisa, pode ser que ele tenha se assustado com o farol contrário, não dá para saber. Mas alguma coisa faz com que na condução desse linha, muito rápida, ele perca o controle. Em 3 segundos ele invade o canteiro central, leva uma placa de publicidade e para na lateral, acertando uma árvore que cai imediatamente. Isso por volta de 4h30 da manhã. É interessante notar que eu acho que só não aconteceu pior com o próprio motorista e com o acompanhante, porque a gente percebe em algumas imagens que o airbag abriu, né? O airbag abriu. Eu acho que isso que impediu. Esses carros costumam ter airbags dianteiros, né? Traseiros é uma prerrogativa de modelos mais luxuosos. Tem carro hoje em dia que tem 11, 15, 17 airbags, mas esse aí tinha os airbags na frente, eles abriram. Então, isso impediu que o impacto do corpo do motorista fosse maior. E a tragédia fosse, então, ainda mais devastadora. Ele sobreviveu. Mas demorou até ele chegar na Santa Casa. Foi quase 1 hora. Porque, segundo o boletim médico da Santa Casa, eram 5h28 da manhã, quando ele deu entrada naquele quadro terrível. Então, você vê das 4h30 às 5h28. É quase 1 hora entre o acidente, o socorro e ele conseguir ser levado à Santa Casa. Ficam essas perguntas. O que aconteceu? O que fez esse jovem perder o controle do carro de madrugada? A gente não sabe e certamente só com a polícia agora, ou com a vontade, né? Seria muito importante, eu reforço esse apelo, que o proprietário da padaria cedesse as imagens. Ninguém está fazendo acusações contra o seu estabelecimento. Ele vende um produto legítimo para quem quer consumir, e se tem algum problema é quem está lá consumindo e dirigindo. Mas ele poderia ajudar bastante com as investigações e com o esclarecimento nesse instante da cidade, se ele tivesse cedido essas imagens. Assim como é importante que a gente ouça o garoto. Pode não lembrar do que aconteceu no momento do acidente, mas nas horas anteriores, ele deve se lembrar, o menino de 16 anos. Isso poderia ajudar a gente a ter um cenário mais preciso do que houve naquela fatídica noite de sexta, madrugada de sábado, Vasco. Vamos ver aí novamente as imagens do acidente para que todos nós possamos entender exatamente ali o que aconteceu. São 3 segundos muito rápidos. Aí você vê quando o carro já aparece nessa câmera de segurança que foi instalada em uma loja em frente ao local, o carro ele já aparece, Júnior, meio que de lado, que aparentemente dá a entender que ele possa ter perdido o controle um pouco antes de chegar ali neste cruzamento. Então ele já invadiu ali o canteiro. E é por isso que seria tão importante para nós, e acho que para a polícia oportunamente, encontrar câmeras de segurança anteriores. Porque quando a imagem capta o carro do Cairo, ele já está, pelo menos a gente que é leigo, já vê um carro descontrolado, né? Já um carro descontrolando ali. Se a gente tivesse imagens anteriores de algum ponto da avenida, de qualquer ponto da avenida, né? A gente poderia saber, olha, não, até aqui ele veio bem, não, foi daqui, mas a gente não conseguiu obter. E olha que nós fizemos um trabalho difícil, viu? Fomos de casa em casa, de estabelecimento em estabelecimento, pedindo para que as pessoas fornecessem, permitissem acesso da gente ao material ali, para a gente poder entender melhor o que aconteceu. Essa é a parte difícil também do jornalismo, porque nem sempre a gente pede, as pessoas colaboram, o que dificulta com o nosso trabalho de informar e de dizer o que houve. Nós fizemos... Nem o pessoal que socorreu, né, Vasco, nós conseguimos encontrar. Você vai ver logo, na sequência de imagens, você vê que tem um carro que para segundos depois. Também não quiseram conceder entrevista, né, explicar como é que foi o cenário aí que eles viram. É verdade. Olha, nós refizemos durante a semana o caminho que esse grupo fez, né? Que eles estavam, os jovens, dentro do carro. Eles saíram aí da padaria, como a gente viu anteriormente, seguiram pela Avenida dos Sapateiros, fizeram a rotatória e entraram nessa rua de acesso a Paulo VI. Então, eles quebraram à esquerda. E essa Avenida Paulo VI, que aí a gente vai acompanhando as imagens, é uma avenida de descida, não é? Para quem está fazendo sentido Galo Branco. É uma avenida de espaço, né? Que tem um asfalto muito bom, tem grandes placas de sinalização, inclusive no solo, que mostram que a velocidade máxima é de 60 km por hora. Mas também é uma avenida em que muita gente corre demais e é uma das reclamações. Sim, Vasco, mas é uma avenida perigosa, né?
Eu não estou dizendo que houve falha de ninguém, do poder público nesse instante, mas é uma avenida perigosa pelas mesmas razões que você já elencou. Ou seja, ela é um aclive, ou seja, se você sobe a Paulo VI, é muito menos arriscado. Mas na descida, você consegue pegar uma velocidade grande, aí se o sujeito não tiver muita responsabilidade, e ela tem saídas com curvas muito fechadas, né? Por exemplo, para sair ali em direção ao Select, né? Quem está descendo ali, tem que fazer uma curva de quase 90 graus. Então, dificulta, né, a condução, principalmente se o sujeito estiver correndo demais. Há ondulações também nela, quem anda de moto costuma perceber e reclamar disso. Enfim, são componentes que não resolveriam nem evitariam uma tragédia se o cara estiver correndo demais. Mas ajudam a explicar, a fornecer elementos para a gente entender por que essas coisas acontecem. E principalmente, nesse local onde aconteceu o acidente, as imagens, vamos rever aí, elas mostram o seguinte, Júnior, que o carro, ele vai fazendo sentido ali a avenida que dá acesso ao posto Galo Branco, mas que se passa ali por trás, Exatamente. Na área da rodovia Cândido Portinari. Se o jovem estiver seguindo o caminho exato para ir ao posto Select, que fica ali naquela área, alguns quarteirões, ele deveria quebrar à direita, né? É isso que eu falei. E o que ele não fez, né? Ele deveria estar ali o controle. E é essa a grande questão, né? Ele não conseguiria fazer essa curva à direita na velocidade em que ele estava. Então, a gente precisa agora entender o que ele estava. Pode ser que se ele quis brincar com isso, né? Brincar de piloto, a consequência foi trágica. Mas eu não sei o que ele quis fazer. Certamente ele não conseguiria fazer a curva à direita nessa velocidade que ele estava naquelas condições ali. Então essa fica a nossa dúvida. Aconteceu alguma coisa antes? Ele acelerou porque ele estava correndo, ele estava brincando? O que ele estava fazendo? E são elementos que a polícia vai ter que investigar para chegar a uma conclusão. Exatamente. Essa rua que eu disse é a Mauro Antônio Comparini, né? Que ele deveria virar à direita, o que não aconteceu. Então perdeu o controle antes da curva. E ao invés de ir para a direita, foi completamente... Foi para a esquerda e subiu no canteiro, exatamente. Aí que tá, eu até pensei, mas aí é mera especulação. Pensei que talvez ele estivesse na confusão ali, né? Tá bebeu um pouco, tá de noite. Quem sabe ele achou que a curva já estava no instante e brecou o carro ali para tentar segurar um pouco. E aí perdeu o controle, o carro invadiu o canteiro. Mas são coisas que aí tem que esperar a perícia. Sobre a bebida, que eu acho que é importante... Fundamental. A gente destacar, instantes antes do acidente... Essa imagem que você vê aí na tela foi divulgada nas redes sociais por amigos, né? Uma dessas pessoas que está na foto, ela colocou essa foto na rede social minutos antes. Pelas contas que nós fizemos no dia do acidente, foi cerca de 30 minutos, no máximo 1 hora antes do acidente. E aí é possível ver os jovens reunidos. O Cairo é esse em destaque aí que a gente está vendo. Ele é visto com um copo aparentemente sendo de cerveja, né? E os outros também estão bebendo. O que é natural para quem está num bar, né? O que não pode é sair dirigindo nessas condições. Todo mundo estava na confusão se estava com a lata que a gente vê e também o copo, mas a mão dele, pela imagem que a gente tem, é o copo. Tudo isso vai ser, obviamente, investigado pela polícia. Vaz, fica aqui a consideração final nossa sobre esse assunto, tão difícil, mas fica uma sugestão aqui, para que os comerciantes que trabalham, os donos de postos de gasolina, de lojas de conveniência ou de lugares que recebem essa aglomeração de jovens, principalmente nas noites de final de semana, façam uma união e façam uma campanha de conscientização, uma coisa simples, né? Talvez colocando fotos de alguns acidentes nesses ambientes, talvez recomendando, quando perceber que a pessoa bebeu demais, que ela chame um táxi, alguma coisa. O que eu não acho correto é assistirem passivamente a sua própria clientela morrendo, né? Não é possível, isso eu tenho certeza que são empresários, na sua maioria, gente séria, gente que também tem filhos, gente que se preocupa, gente que não quer um desfecho desse. E eu acho que seria uma iniciativa simpática e importante para a cidade, que eles assumissem isso. Ninguém está dizendo com isso que eles são responsáveis. Não tinha ali nenhum indício de qualquer
irresponsabilidade do dono. Está vendendo, lembro a vocês, um produto legítimo, legal, para quem quer consumir. Estava todo mundo ali, eu não sei o menor, mas, enfim, os envolvidos eram maiores de idade. Não tem nada ilegal. Mas, obviamente, se você vende bebida a madrugada inteira, alguém sai de lá e morre, há uma questão de consciência que deveria pesar. E as pessoas poderiam fazer essa campanha aí, os postos de gasolina que reúnem esse movimento, os donos dessas lojas de conveniência, quem sabe uma campanha de conscientização para fazer com que essas pessoas pensem muito antes de beber como bebem e sair dirigindo madrugada fora. A gente vai a um breve intervalo comercial e volta já já aqui no Hora da Verdade. A família cresceu, a alegria aumentou. Agora a proteção também precisa ficar maior. Então, temos o melhor plano para você. Tem a Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Padaria Pão Delícia. Um lanchinho, um pão para o café, salgadinhos ou aquele bolo delicioso é na Pão Delícia. Tudo fresquinho para você. Saboreie. Padaria Pão Delícia. Uma delícia. Estamos de volta com Hora da Verdade na TV Franca, canal 23 da NET e também no portal GCN. Durante essa semana, a Comissão Especial de Inquérito da Câmara Municipal de Franca, que está investigando os falsários na rede pública da saúde aqui da cidade, esteve em Sorocaba para colher depoimento de pessoas ligadas ao Instituto Ciência da Vida, esse instituto que foi contratado pela Prefeitura e que colocou médicos falsos na rede aqui da cidade. Nós convidamos o relator dessa comissão especial de inquérito, vereador Daniel Radaeli. Obrigado pela presença sua. Como é que foi esse depoimento de Reinaldo Letrinta, ex-diretor do ICV? Um abraço, Vaz, um abraço, Júnior. Desculpa por não ter vindo antes, mas na terça-feira nós fomos até Sorocaba. Pensávamos que as pessoas anteriormente intimadas aqui em Franca ou notificadas também não compareceriam lá, mas já tínhamos uma estratégia montada em caso de não comparecimento. Para nossa surpresa, chegamos por volta das 13h30 na Câmara Municipal e já estavam aguardando a audiência das 15h16. A estratégia era a condição coercitiva autorizada pela Justiça. Pela Justiça. Ou seja, se ele não fosse espontaneamente, o senhor requisitaria a força policial para conduzi-lo até o depoimento. Já tínhamos até o aparato lá próprio para isso. Mas não precisou? Não precisou. Era importante diante do contexto, porque eram coordenadores ou gerentes ou faziam parte da administração da ICV e tinham muito a nos falar porque já tinham prestado depoimento na polícia e também no Ministério Público. Como o nosso foco é político-administrativo, nós tínhamos várias perguntas diferentes desse contexto. Na polícia e no Ministério Público lá de Sorocaba, não pelos inquéritos e investigações que correm lá em Sorocaba. Inclusive aqui em Franca, com o Ministério Público de Franca. E na abordagem, começamos a mesma estratégia que usamos, Márcio fazendo as perguntas e eu dirimindo alguns conflitos dentro das perguntas com outras perguntas. Para nossa surpresa, uma das perguntas que já estavam previamente, nós estudamos o processo, por que o Reinaldo Letrinta, proprietário da Corp Clean, e o Daniel Gutierrez, também que será ouvido posteriormente, proprietário da Cambuí, que apresentou também no chamamento da Prefeitura, apresentou o orçamento para pegar o serviço público de atendimento médico do pronto-socorro e não foram escolhidos, as empresas foram preteridas. Posteriormente, eles trabalhavam para a empresa que havia sido aceita ou chamada pela Prefeitura para fazer o serviço médico do pronto-socorro. O senhor me permite, só para que as pessoas possam entender exatamente, porque é muito importante esse instante, o que aconteceu? O ICV foi contratado em regime de urgência. Emergência é o termo correto aqui em Franca, porque você tinha uma situação que volta lá no negócio das horas extras fraudulentas, lá atrás foi firmado um TAC, não podia continuar, e aí contratou-se emergencialmente por 6 meses.
Eram 6 meses que a justiça disse para a prefeitura, olha, pode contratar até você ou fazer um concurso ou fazer uma licitação. Então estava nesse período aí. E aí a prefeitura resolve aditar o contrato, que ela faria várias vezes, né, ao longo dos meses seguintes. Chega no final dos primeiros 6 meses, ela adita o contrato, ou seja, ela prorroga. Nesses aditamentos surgem, a prefeitura não pode aditar simplesmente com a mesma empresa, né? Ela tem que apresentar uma razão para isso. Qual que é a razão normalmente? Mostrar que aquela empresa que está prestando o serviço tem o melhor serviço e o preço mais vantajoso. Ou se tiver alguém que ofereça um preço menor, você troca de fornecedor. O que aconteceu nesse instante? Junto com o orçamento, né, com o valor pedido pelo ICV, na hora de aditar, a prefeitura junta outras 2 propostas de outras empresas, Sim. que também estariam dispostas a fazer o mesmo serviço. Perfeito. Curiosamente, essas 2 empresas eram de propriedade de funcionários do ICV, ou seja, era o ICV concorrendo com o ICV e com o ICV, porque era todo mundo da mesma panela. E é isso que o senhor foi esclarecer ali. Perfeito, perfeito. Você foi muito elucidativo e cronologicamente perfeito. Era um dos questionamentos. Nós vimos o Reinaldo Letrinta, proprietário da Corp Clean, e o Daniel Gutierrez, proprietário da Cambuí, que haviam apresentado propostas trabalhando para a ICV. Causou estranheza. Causou muita estranheza. Perguntamos para o Reinaldo Letrinta se ele havia e por que havia apresentado proposta no mesmo instante. E foram 3 propostas em 3 momentos distintos. Em 3 aditamentos surge a Corp Clean como fazendo uma oferta pelo serviço. Perfeito. E a Cambuí também. Isso nos chamou atenção, inclusive conversando com a sua repórter, com a Priscila, já havíamos comentado sobre isso, e fiz essa pergunta no meio do contexto. Ele respondeu, não fiz proposta nenhuma de orçamento para prestação de serviço para a Prefeitura Municipal de Franca. Não, como? Tem uma proposta. Tem um documento. Tem documento. O Márcio foi até nosso carro, pegou os documentos, são vários processos, trouxe e mostrou ao senhor Reinaldo Letrinta os 3 orçamentos. Estava em papel timbrado? Tudo com o logo da empresa. Ainda perguntou, essa empresa é sua? Minha empresa é minha. CNPJ é seu? Sim, o CNPJ é meu. O endereço da empresa? Bateu tudo. Com algumas divergências estruturais do documento, mal feito por sinal, sem data, não estava datado o documento. Nós presumimos que estava num processo de chamamento, a data... Seria aquela data. Seria aquela data. Quem que é Silvia que assinava o documento? Não tem funcionário. Minha empresa não tem funcionário. O senhor não conhece? Não conheço, Silvia. Então nós podemos afirmar que esse documento é falso. Porque estão usando o logo da sua empresa, o CNPJ da sua empresa. O senhor não apresentou proposta e não tem funcionário, esse documento é falso. Sim, esse documento é falso. Aí, um fato novo surge e novas investigações serão traçadas. Inclusive, mandamos para o Ministério Público, na quarta-feira próxima passada, via ofício, o promotor já sabia, vendo o Comércio da Franca, a matéria, requisitou esse depoimento, e o delegado Dr. Luciano nos encaminhamos via ofício, que já instaurou o inquérito policial, porque é uso de documento falso, e no contexto agora nós temos vários outros crimes que terão que ser investigados. Inclusive porque esse documento vai parar, é importante saber que não foi... A SEI não achou esse documento, a gente até brincou no rádio, o documento aqui em Franca não tem, aliás, em nenhum lugar do mundo o documento tem perna para sair andando. Esse documento foi parar na SEI, o senhor me corrija se eu estiver errado, enviado pela Prefeitura de Franca. Sim, os documentos nós pedimos em relação aos processos de chamamento das empresas. Ou seja, esse documento constava do processo de chamamento, coordenado pela Prefeitura de Franca. Perfeito. Né? Na melhor das hipóteses para a atual administração, é mais uma prova de que ninguém confere coisa nenhuma. Ou seja, assumiram como válida uma proposta assinada por ninguém sabe quem, de uma empresa que não estaria fazendo a proposta e que, curiosamente, tinha o seu dono trabalhando por ICV. Na pior das hipóteses, como não há data, e o senhor mesmo disse que o documento é mal feito, não é impossível, aliás, até é lógico presumir que ela tenha sido colocada ali apenas para justificar o aditamento do contrato com o ICV. É o caminho que vamos percorrer agora, que a Polícia Civil deve percorrer. Houve um conluio? Sim, isso é fato. Quem fez?
Não sabemos, vamos atrás. Ou seja, houve uma combinação para legitimar aquele aditamento. Perfeito. Por quem? Duas empresas? Uma empresa e a prefeitura? Quem está funcionários? Quem foi? Quem, como, em que circunstância? Só que o que eles não vislumbravam na investigação, nessa apuração, né? É que houve troca de e-mails com essa Silvia dentro do procedimento. Que ninguém sabe ainda quem é. Não Se ela é sabemos. funcionária do ICV, da prefeitura ou do Reinaldo Letrinta? Perfeito. O que vai ser feito agora, conversando com o delegado que está apurando o caso, vai pedir a quebra desse e-mail e vamos chegar onde? No IP. No IP. E o IP tem dono, endereço... Vai descobrir o computador de onde partiu isso. Proveniente, que saiu esse e-mail, que foi digitado ou recebido. Isso não é crime cibernético, hoje dá para se apurar e você sabe disso. Vai demandar, porque surgiram novos fatos. Eu já vou antecipar aqui, Júnior, até para não falar amanhã. Ao final do mês, nós devemos pedir a prorrogação da investigação do prazo da SEI. 4 meses, não dá para se apurar nada, e olha que nós estamos trabalhando loucamente aí. Mas surgiram fatos novos que nos levam a outros patamares, a outra investigação. E nós vamos pedir esse prazo. Por exemplo, a própria falsificação desse documento, independe da conclusão da própria SEI em relação ao contrato do ICV, ela dá mais. Alguém forjou alguma coisa e tem que ser responsabilizado por isso. Com certeza, isso é muito grave. Isso é gravíssimo. Isso, para mim, a princípio, assim, primariamente falando, já compromete todo o processo de chamamento. E não é o primeiro problema em chamamentos ali. A gente teve o Gerbasi, que era o sujeito da Copel ali, envolvido em irregularidades também por processos licitatórios que levaram, inclusive, a ações do Ministério Público. Você bem disse. Então, isso leva a uma investigação mais profunda. Isso é sério. Quem fez o conluio? Quem participou desse conluio, desse documento, do aporte desse documento falso dentro dos autos do chamamento? Quem se beneficiava disso? Quem se beneficiava. Então, nós vamos precisar de maior prazo, até porque o Ministério Público, essa SEI é diferente, conversávamos aqui, toda a documentação de improbidade nós estamos encaminhando para o Ministério Público a qualquer momento no decorrer da SEI. Ou seja, improbidade é aquilo que envolve um agente público. Um agente público. Né? Então, isso, o senhor não está esperando a conclusão. De forma alguma. O que tem de indício que envolva a secretária de saúde, eventualmente o gabinete do prefeito ou outro servidor qualquer, é encaminhado para o Ministério Público. Isso está andando rapidamente lá no Ministério Público. Em relação à Polícia Civil, diga-se de passagem, o grande trabalho feito pelas delegadas de Sorocaba, Mairink, Marília e toda a equipe dali. Né? Toda a equipe, fantástica. Eu peguei o relatório totalmente profissional, juridicamente perfeito, e nos deu aporte para o doutor Luciano, que está investigando agora. Delegado de Franca, abrindo novos caminhos de investigação, dando novas possibilidades. Então, é uma investigação que vai demorar muito mais tempo do que imaginávamos, é muito mais profundo do que imaginávamos. E a SEI só tem 4 meses. E se conseguirmos mais 2 meses, eu acho que teremos aí a finalização de procedimentos do Ministério Público, alguns, e da Polícia Civil também, para nos dar aporte para o relatório final. Sobre essa instauração da investigação desse documento, né? O senhor é vereador, faz parte da SEI, mas também é policial aqui na cidade. Uhum. Inclusive, se eu não estiver enganado, o senhor seria o Luciano, que está investigando o caso aqui em Franca, seria seu subordinado, ou não tem essa ligação? Não tem muito essa ligação, mas eu trabalho com inteligência e ele está com cartório. Né? E como é que deve ser, a partir de então, essa investigação policial? Olha, o primeiro, conversávamos hoje a respeito, de forma técnica. Ele deve pedir a quebra de sigilo. É a primeira coisa que deve ser pedida, a instauração de um inquérito próprio para esse fato, você tem vários inquéritos. Então, para não ficar dentro de um inquérito só, você separa esse inquérito, que é um caso de uso de documento falso, talvez improbidade, etc. Outros crimes que vão surgir no caminho. Você pede a quebra do sigilo do e-mail, e quando quebrar o sigilo, você pode ter alguns indícios, provas, mas pode ter muita prova desse e-mail. Você não sabe o que vai acontecer. A partir do momento da quebra, que vem a documentação,
Você tem que analisar e pode ter muita coisa ali no meio. Coisa de Franca relativa a esse chamamento, coisa de outras cidades que nós podemos mandar prova para outras cidades. Acabar com o sigilo de uma conta que foi aberta por quem? Quem é Silvia? Será que é o pseudônimo de uma pessoa para dar um golpe? A gente não sabe. Quem comandava a Silvia, ela tem de interesse de quem? Ela era subordinada a quem? É um pseudônimo? Porque parece que, a não ser que a gente esteja diante de um louco, né? Sim. É improvável que o Letrinta tenha deliberadamente mentido para vocês um depoimento oficial, que seria até perjúrio, né? Ontem lá foi diferente, o advogado estrategista pediu que ele fosse ouvido como denunciado ou como acusado para não incorrer nos crimes de falso testemunho. Exatamente. Até para essa prova não ser usada pela Polícia Civil contra ele. Mas as perguntas nós fazemos e ele não sabia as perguntas que faríamos no momento. E mesmo que essa tecnicidade seja observada, como o senhor disse, ou seja, para que todo mundo entenda, se você é testemunha e mente, você comete perjúrio. Se você é acusado de alguma coisa e mente, não há perjúrio. Você mente para se defender, então, incrivelmente é válido. Mas leva sim. Mas claro, pior a situação dele. Por que julgou? E é muito difícil que ele tenha negado objetivamente que existe uma Silvia para ser desmascarado amanhã se essa Silvia aparecesse como funcionária dele. Nós temos como fazer a prova técnica. Hoje é muito simples fazê-lo. Né? A prova material desse caso é muito simples fazê-lo. É só levantar o CNPJ da empresa, ver se é uma empresa jurídica que se comporta funcionário, se pagou... recolhimento, guia de recolhimento de funcionário, qualquer tipo de coisa. Simples fazer. Agora, o importante para mim é o e-mail. O e-mail vai... Com quem mais a Silvia conversou? Isso, Silvia, entre aspas. Nós vamos abrir um leque de investigação muito grande que pode não ficar só no chamamento aqui em Franca, pode acontecer de nós utilizarmos essa prova lá para Mairink, para Sorocaba, para Alumínio. E o João Rocha? Que não é o João Rocha de Franca, eu sempre tenho feito esclarecimento, tem um João Rocha aqui conhecidíssimo, não tem nada a ver, esse é o João Rocha, lá do ICV. Eu não esperava muita coisa do depoimento dele também. Ele é o comandante, um dos comandantes do ICV. Sim, né? Ele é o fundador, ele fala muito bem, ele fala que o objetivo da empresa era puramente de pesquisa, quando ela foi fundada em 2007, ele traça um perfil da empresa, diz que tentou alguns investimentos do governo federal para pesquisa, não conseguiu à época. E essa empresa, que é uma associação, o diferencial dela é que você muda de diretores a cada momento. O mesmo diretor que abriu a empresa não é o diretor administrativo hoje. Então há uma mudança geral de estatuto. Ele não disse nada daquilo que nós precisávamos saber, e já sabemos, nós não precisamos muito. Ouvir o João da Rocha foi mais para marcar a posição da SEI, porque já tínhamos depoimento dele. Mas ele não revelou nada aqui? Não revelaria, nós conhecemos o perfil dele, não revelaria. Isso nós vamos ter que fazer prova técnica. E para isso, tanto o inquérito de Sorocaba, quanto o inquérito do Dr. Luciano aqui, quanto os procedimentos do Ministério Público, vão fazer a diferença nesse caso. Eu espero que a abertura da conta bancária aconteça. Foi pedido já ou vai ser? Depende de quem preside cada... eu indiquei isso, na minha opinião, eu faria isso. Dá um trabalho maior, mas com certeza ao final você vai apurar quem, onde, em que circunstância quem recebeu. Quem pagou o que para quem, né? Isso, faz o rastreamento das contas. É complicado, demanda muito tempo, mas é uma prova efetiva aí que você há como concluir ao final essa situação. Ela é bem mais ampla, né? E os próximos passos dessa comissão? Tem muitos. Agora vislumbrou um campo fértil para investigação. O terceiro membro, Jé Pereira, se manifestou? Ele mandou um WhatsApp para mim no dia anterior falando que não poderia comparecer por compromissos particulares. Mas, para nós lá... Não altera? Não altera porque nós somos preventos. Estudamos o caso, as perguntas seriam feitas, as medidas seriam tomadas em não comparecimento. Para você ter uma ideia, estudamos inclusive se não comparecesse nenhum dos dois e com a força policial não fossem encontrados mesmo assim, nós faríamos um termo de audiência e encaminharíamos ao Ministério Público e à polícia dentro dos inquéritos policiais e dos procedimentos porque estavam fugindo a uma oitiva com demanda judicial de condução coercitiva.
não ficaria tão legal para eles. Em caso de pedido de prisão preventiva, por exemplo, seria levado em conta essa ausência deles na ceia. E como o Vasco perguntou, o que a gente espera agora de novembro e dezembro do trabalho da ceia ou da prorrogação dela se estendendo até janeiro? Muito trabalho. Tem algumas diligências que nós ainda estamos estudando, não podemos antecipar aqui para não prejudicar. Fatos nós levantamos e que vamos diligenciar. Esperamos que renda bons frutos. Outros fatos é o oitivo da doutora Cláudia Poubel, que foi diretora clínica. Essa é a primeira, para lembrar todo mundo, ela é a primeira a denunciar o caso como diretora do... Ela é a primeira que viu que tinha alguma coisa esquisita ali. É importantíssimo na ceia e nós queremos ouvi-la. Temos algumas oitivas já preparadas e ao final nós vamos chegar a rever alguns funcionários que já compareceram à Câmara, porque agora há necessidade, com esse contrato aí, com esse documento falso, ouvir algumas outras pessoas que já foram ouvidas também da Copel, porque houve um documento, aportou esse documento e segundo o Reinaldo, falso. Nós temos que chegar a alguma conclusão. Antes que o Vaz me corte completamente, que nós estouramos todos os tempos do mundo, o senhor acredita que seja possível que esse estado de coisas todo tenha acontecido sem que a secretária de saúde, no mínimo, tivesse percebido? Não. A secretária não. O que eu venho batendo sempre é no contrato público, na prestação de serviço público. A partir do momento que você contrata alguém para prestar serviço público, você tem responsabilidade. De fiscalizar. Totalmente. É por isso que em todas as perguntas minhas eu bato na fiscalização, na entrega do serviço, na qualidade do serviço. E todos os depoimentos eu cheguei à conclusão que não havia fiscalização de forma alguma. Podia acontecer qualquer coisa ali. Ontem, perguntando para o João da Rocha, e não consegui, nem para o João, nem para o Reinaldo Letrinta, eu quero saber o seguinte, a pergunta, matemática. Olha, vocês pagam, a prefeitura contratou tantas consultas, ou tantas horas consultas... 720 plantões por mês. Por mês. Quem fez esses plantões efetivamente? Quanto vocês repassavam para os médicos, o plantão 149 ou 154 reais? Quanto era repassável efetivamente para o médico? 154 por hora, viu? Por hora. Por hora, não é por plantão, não. Ele me disse lá que os coordenadores deles ganhavam de 5 a 8 mil reais para fazer a coordenação aqui em Franca. Falou 5 nomes lá, 4 ou 5 nomes, que ganhavam sim de 5 a 8 mil reais a mais. Eram coordenadores para coordenarem a escala pré-escala e pós-escala. 5 a 8 mil, além do que ganhava por trabalho que De onde saiu esse dinheiro? Se o contrato é fechado, você recebe por hora a consulta, então eles pagavam menos para o médico. Tinha uma comissão que eles pagavam para a ICV. Se deixavam uma cota para a ICV para bancar esse de 5 a 8 mil reais para o coordenador, de onde saiu esse dinheiro? Isso eu não consegui resposta. Queria agradecer a presença do senhor aqui. Bom trabalho para si. E eu que agradeço, inclusive, a colaboração efetiva. Nós nos apoiamos muito no Grupo GCN e nas informações que nós recebemos com privilégio. Isso é importante e colabora para esse bom trabalho que estamos realizando. A gente vai a um breve intervalo comercial e volta já aqui no Hora da Verdade. A família cresceu, a alegria aumentou. Agora a proteção também precisa ficar maior. Então, temos o melhor plano para você. Tem a Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Padaria Pão Delícia. Um lanchinho, um pão para o café, salgadinhos ou aquele bolo delicioso é na Pão Delícia. Tudo fresquinho para você. Saboreie. Padaria Pão Delícia. Uma delícia. A gente está de volta aqui com Hora da Verdade na TV Franca, canal 23 da NET, também no portal GCN, para destacar um assunto que neste ano não houve quem não comentou, não falou e quem não sofreu, que é a tão temida crise que o Brasil tem vivido, né, nos últimos meses, principalmente em Franca. Nós temos narrado desde meados deste ano diversas indústrias, diversas empresas que fecharam as portas. E nessa semana, mais uma. Essa que a gente vê aí nas imagens é a loja de móveis Rofazo, que começou
ali a gerar repercussão logo após o feriado, quando clientes foram até a loja, que fica na Avenida Hélio Palermo, e se depararam com as portas fechadas. Muitos clientes revoltados entraram em contato com a nossa equipe para falar o seguinte: olha, a gente não está conseguindo nem falar com ninguém por telefone. O WhatsApp disponível no Facebook da empresa não funciona, assim como o telefone disponível para ligações, que também não atende. Na quarta-feira, a Rofaso confirmou por meio de seu advogado, Fernando Duzzi, que fechou as portas. Mais uma empresa, portanto, Júnior, fechando por conta, aparentemente, dessa crise que a gente tem vivido. De um jeito ou de outro, é em decorrência da crise. Claro que você pode ter empresas que estão mais saudáveis ou menos, que têm melhores condições ou piores condições para enfrentar a crise, mas tudo isso é feito desse cenário econômico muito adverso. Lembrando que o Boletim Focus, que é uma análise dos dados econômicos, projeta para esse ano uma retração da economia de 4%. Isso é um absurdo, como se o Brasil está encolhendo. Ele vai terminar o ano menor do que ele começou, com muito menos dinheiro, muito menos recursos, muito menos riquezas existentes aqui. E para o ano que vem a projeção também é ruim. No caso da Rofaso, Vaz, eu imagino aí a dificuldade dos donos, imagino que deve ter sido uma decisão difícil, eu só não concordo com o modo de fazer. Eu acho que poderiam não ter... Eu acho que esse negócio de baixar as portas na cara das pessoas, sem uma explicação anterior, é ruim. Eu acho que não pode você... A pessoa vai e compra um móvel na tarde de um dia, no outro dia de manhã a loja não está aberta mais e lá dentro estão as pessoas trabalhando. Claro que não tem jeito fácil de fazer, nem tem jeito simples, nem tem jeito indolor. Mas poderiam ter feito um comunicado. Manda uma mensagem para os veículos de comunicação, fixa na porta: olha, estamos encerrando as atividades em função disso ou daquilo. Os clientes que ainda não tiveram mercadorias entregues, procurem esse telefone. Quem tiver dúvidas, procure aqui, ou nós vamos estar nesse lugar para atender as pessoas. É óbvio, todo mundo sabe, vai precisar de um tempo para entregar os móveis ou devolver o dinheiro. Isso não é feito de uma hora para outra, mas tem que ser feito, né? E aí eu acho que quando há máxima transparência, a explicação, há menos prejuízo para todos os envolvidos. É só esse detalhe aqui. De resto, claro, fica o lamento profundo. E lembrando que foi só mais uma. A gente falou isso a semana passada e infelizmente vem se confirmando. Acho que nós veremos outras situações semelhantes a essa. Teve mais uma essa semana. É uma empresa um pouco diferente, mas é o Taiko, o tradicionalíssimo restaurante japonês de Franca. Foi o primeiro ali da Cidália e do Maurício, marido e mulher. Ele foi o primeiro sushi man em Franca, está lá, acho que há quase 20 anos fazendo isso. Um lugar agradabilíssimo, uma comida de altíssima qualidade, melhor, na minha opinião, que inclusive que os restaurantes japoneses de Ribeirão Preto. Muito bom o lugar, muito bom. Foi o precursor, abriu o paladar francano para conhecer a culinária japonesa e fechou as portas agora. Não funciona mais, não é que vai fechar, já fechou na última terça-feira e agora lá funciona como espaço de eventos. Se você quiser fazer uma confraternização, ou você pode contratá-los como buffet, eles vão até a casa das pessoas e fazem ali a comida japonesa. Mas como um lugar que abre todos os dias, não existe mais. É mais uma vítima dessa crise, que já fez aqui em Franca Calunga, Caoa e tantas outras empresas que a gente vem narrando ao longo das semanas. Vaz. Olha, Caoa, como o Júnior disse, tem a Calunga, que fechou também. A gente fez, o Jornal Comércio da Franca tem uma matéria nesse domingo que fala ainda da Dr. Pé, Viação Cometa, Santa Casa, Eletropires, SESI. Pires, importante, exato. Triste. Não fechou, mas tem recuperação judicial. Né? O SESI, que teve que diminuir ali em 30% seus recursos, e até a Amazonas, que demitiu 40 funcionários e deve agora apresentar um plano de demissão ali dos funcionários. Portanto, a crise está aí e está brava. Vamos lá para a nossa premiação da semana. Nomes de destaque ou nomes que nos envergonharam, aqueles que merecem um troféu. Olha que vergonha danada, hein? Vamos começar com o troféu Joinha, Júnior. Essa semana, para quem vai? Vai, pelo amor de Deus, para Joelma e pro Chimbinha do Calypso. Ninguém aguenta mais a lavação de roupa suja em público. O Chimbinha
apresentou a nova Joelma que chama Tabata, cantou A Lua Me Traiu com a Tabata, virou um rolo, enquanto isso a Joelma continua louca. Agora já o capeta, o nome do capeta é Chimbinha, porque é tudo. O Chimbinha tentou bater nela, o Chimbinha estuprou, violentou os filhos, o Chimbinha tem 2 filhos fora do casamento, enfim, virou um inferno. Ninguém aguenta mais. Tratem do divórcio no aspecto privado, né? Toquem as suas carreiras solo, felizes, e de preferência longe da gente, porque ninguém aguenta mais ouvir dessa porcaria dessa lavação de roupa suja de Chimbinha e Joelma. O bom é que a gente espera que a Calypso também termine, né? Nossa, ia ser bom demais. Vamos lá, vergonha alheia. Quem é que está envergonhando aí, Júlio? Foram 2 vereadores que não costumam ocupar esse espaço, viu? 2 vereadores aqui de Franca, mas não tem como não lembrar deles para esse troféu. Um é o Nirley de Souza, o outro é o Adhermes Marini. Por quê? Porque gastam tempo com as coisas mais inúteis que você puder imaginar. O Nirley de Souza apresentou essa semana 2 requerimentos e encaminhou à prefeitura. Num deles, é um ofício, gente, documento assinado. Ele pede que a prefeitura faça o quê que você imagina? Troque um cano do mictório de um campo de várzea. É isso. E no outro requerimento, ele pede que a prefeitura troque a tampa de um disjuntor. Eu acho absurdo que um vereador dedique parte importante do seu tempo, que nós pagamos o seu salário, com uma bobagem desse tamanho, né? Tem que fazer um ofício para pedir para trocar a tampa de um disjuntor, é o fim. Vai juntar no final do ano e dizer, olha os meus requerimentos. Para com isso, Nirley. Você merece ser lembrado por coisa mais significativa do que isso. O outro vai para o Adhermes Marini na mesma linha. Eu já falei, o Adhermes adora uma exposição da sua própria imagem, onde tem uma chance ele está lá, né? Agora, ele tentou pegar carona até nessa luta dos pacientes que querem ver regulamentada a tal da pílula do câncer desenvolvida pelas universidades brasileiras. É uma questão muito delicada. As entidades médicas dizem que isso não está pronto para ir para o mercado, os pacientes querem de qualquer jeito. Isso é uma briga lá da Anvisa. A Anvisa está vendo como é que vai regulamentar esses testes ou não. Mas o Adhermes ainda posta nas redes sociais que mandou um ofício pedindo para o governo liberar a pílula do câncer. Só falta ele dizer que foi ele que conseguiu. Faça-me o favor, né, Adhermes? Daqui a pouco você vai dizer que você também está pronto para mediar o conflito árabe-israelense ou, quem sabe, resolver a investigação sobre quem derrubou os últimos aviões ou conversar com o Estado Islâmico. Tanta coisa acontecendo em Franca, na prefeitura de Franca, tanta corrupção que precisa ser investigada, tanta comissão de inquérito que precisa de apoio, e você vai querer tratar da pílula do câncer, que é um assunto federal, não é de competência de um vereador. Faça-me o favor. É por isso que ambos merecem o troféu de vergonha da semana. Vereadores da cidade, né? Usem o tempo e o nosso dinheiro com mais propriedade. Vamos então para os aplausos, Júlio. Olha, e quer assinar a moção de apoio à liberação da pílula do câncer? Assine, mas não diga que isso é trabalho de vereador. É só isso que é a questão. Eu também assino, mas não precisa se gabar disso. O aplauso dessa semana vai para quem? Olha, tem muita gente que merece aplauso, mas essa vai diferente. Vai para a novela Os 10 Mandamentos da Record, que bateu o Ibope do Jornal Nacional. É um feito. É a primeira vez que você tem uma novela da Record ficando em primeiro lugar no horário nobre. Você tem as emissoras disputando com a Globo, a hegemonia ou picos de audiência, e conseguem ganhar a Globo em vários horários. Mas no horário nobre, uma novela ganhando em primeiro lugar é um fato muito raro. Então, parabéns. Dizem, eu não assisto essa novela, mas dizem que a produção é muito boa, que a história é óbvio, né? A história é interessantíssima por razões óbvias, mas está agradando o público, todo mundo aí fascinado com os 10 Mandamentos. Estava previsto para esse final de semana a abertura do Mar Vermelho, né? Tem um gasto foi mais de R$1 milhão. Só nessa cena. Só nessa cena. Vambora? Vambora, em homenagem se o Chimbinha e a Joelma, né, nos obrigam a escutar Calypso, eu vou obrigá-los a escutar Reginaldo Rossi, né? Então, em homenagem a essa briga terrível, ao chifre, a quem foi corneado, vai um clássico dessas músicas de sofrência, dessas músicas do Brasil, que às vezes parece tão distante da gente. Vai o Reginaldo Rossi cantando O Dia do Corno, né? Louco. Em homenagem ao Chimbinha, a Joelma ou para quem a carapuça servir. Tchau, gente. Tchau. Bom domingo.
Hoje é o dia do corno, foi bom te encontrar. Eu adoro essa música, adoro. Vamos tomar um bom porre pra comemorar o nosso dia, o nosso dia. A mulher que você ama, eu amo também. E ela é danada, hein? Ela é danada. Pelo que eu sei, ela já namorou mais de 100. E agora o hino dos cornos. Hoje é um dia pra gente jamais esquecer. Nunca esqueça. Vamos unir nossas dores, chorar e beber. Vamos tomar um bom porre pra comemorar. Sabe por quê? Sabe por quê? Hoje é o dia do corno, foi bom te encontrar. Mas homem adora mentir e enganar a mulher. Ou não é? Homem adora trair, mas a quer bem fiel. Gracinha. Homem egoísta. Eu também acho. Então tem que levar o troco. Ele tem que pagar. E pagar bem caro. Como? Como tem que pagar? Na mesma moeda. Sofrendo, chorando e bebendo na mesa do bar. Agora, sofrendo. Hoje é um dia pra gente jamais esquecer. Não podemos esquecer nunca.